Bom dia, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus de Nazaré. Povo de Deus, estamos na Solvi. Eu acabei de chegar da Avenida dos Andradas e a Avenida dos Andradas está bombando, povo de Deus. As nossas obras na Avenida dos Andradas estão bombando. E a pergunta que não quer calar é: tem um canteiro aí entulhando o lugar? Tem um canteiro aí interditando aí? O trator passa por cima. Tem uma pedra no caminho te impedindo de passar? A palavra de Deus é o martelo que pulveriza toda a penha. Essa ouvir, povo de Deus. E nós estamos aqui, ó, imbatível. Nós estamos aqui, ó, no caminho, na verdade, na vida. E como eu falo com vocês, gente, a porta é estreita, o caminho é apertado, povo de Deus. Não cabe você e mais um. É você ali, ó, se posicionar, colocar os seus olhos ali num Deus, o Todo-Poderoso, o autor e consumador da fé, e não tirar de maneira nenhuma, não se distrair aí de maneira nenhuma. O diabo, ele vai querer te distrair, ele vai querer colocar aí, ó, pintar na sua frente um quadro aí, ó, horrendo. Ele vai estar aumentando tudo. Uma notícia assim, ó, ele vai estender aquela notícia ali, é para te desanimar, é para te fazer retroceder. Fica no caminho, fica na verdade, fica na vida. Não saia, não se inclina aí, ó, nem para esquerda, nem para direita, nem para esquerda, de maneira nenhuma. Se for para você se movimentar, é para você dar passos largos, aí, ó, passos largos aí, ó, para vitória. É subir degrau sobre degrau. Não retroceda de maneira nenhuma. E povo de Deus, como eu disse para vocês, como eu tenho falado com vocês das vagas, povo de Deus, nós estamos aí, ó, com muitas vagas, nós fizemos realmente, aí, ó, nós fomos e fizemos lá assim, passamos por onde a Solvi passou, igual ela fala ali da caminhada na Orla da Pampulha, quando ela cita aí, ó, aquele exemplo da Ruth, ali colhendo ali o restojo. Então são muitas vagas, povo, são muitas vagas, e hoje nós já vamos anunciar assim, olha, algumas vagas, são vagas assim, como que eu digo, gente? É pro povo de Deus, povo, é pro povo de Deus, é como eu tenho dado o grito aqui, eu tenho falado com vocês, que aí, se não tem alguém na brecha, se não tem alguém ali na brecha, as catineias vêm e cata mesmo, as vagabelas vêm e cata mesmo, as galegas vêm e cata mesmo, e o povo de Deus fica lá, chué. Então vamos nos colocar na brecha, gente, e não vamos desistir de maneira nenhuma. O diabo, ele é sagaz. Você sabe o que quer dizer essa palavra sagaz? Busca aprender, busca ler a Bíblia, faça um estudo ali daquela palavra que você não está entendendo. Exatamente aquela palavra que você não está entendendo é a palavra que Deus quer que você aprenda. É o chamado de Deus ali para você estar acordando. Acorda, leia a Bíblia, tenha uma Bíblia de papel na sua casa, tenha uma Bíblia aí, ó, de estudo, uma comunhão de estudo aí na sua casa para você estudar a Bíblia, e para quando você entrar ali pro culto, entrar e participar, para participar e para sair lá vencedora. E não tem pras catineias, não tem pras vagabelas, não tem aí, gente, pras catineias, vagabelas, pras galegas, pras patricinhas. E agora é a vez das teteias. E vocês estão aí a par, vocês estão sabendo quem são as teteias? E eu faço chamada aqui, gente, de segunda a... Eu faço até
sábado e no domingo eu faço aqui, quanto mais Deus abre a minha mente, quanto mais Deus me acorda, me desperta, mais eu quero acordar o povo de Deus. Mas eu quero acordar o povo de Deus. Eu tenho anunciado aí, ó, o jogo. Vai ter o jogo aí que nós estamos fazendo aí, ó. O jogo da... para PlayStation, sim, tem para PlayStation. É o jogo que nós temos aí, o jogo do Primeiro e do Segundo Testamento, gente. É do Antigo e do Novo Testamento. E quando eu dou o grito aqui, eu estou anunciando para vocês o som com disco de vinil. Eu estou falando com vocês ali, ó, para ter o novo, para ter o moderno. O antigo não tem que destruir o antigo, não, porque aqui, olha, em todo o evangelho ali, ó, o Novo Testamento, todo ele confirma lá, desde Gênesis, é uma palavra ali, ó, confirmando a outra, é uma unida com a outra. Então por que nós que vamos separar? Por que nós que vamos aí, ó, no nosso dia a dia, por que nós que vamos aí, ó, exterminar o antigo, acabar aí com os antigos? De maneira nenhuma. Nós temos que preservar e preservar de uma forma, da melhor forma possível, dando tratamento de rainha, de princesas, não esses tratamentos que vocês estão dando aí. E é aí que eu chamo as teteias para aprender aí, ó, a laçar aí, ó, o Satanás, a laçar ele, colocar a cabeça nele e falar com ele. Por um tempo, por eu estar na ignorância espiritual, você me dominou. Hoje sou eu que domino você, sou eu que coloco você no seu lugar, e eu é quem falo para vocês, eu é quem dito a regra para você, em nome do Senhor Jesus de Nazaré. É nessa unção que nós temos de estar, gente. Não é ficar aí choramingando, não é ficar aí rezando, não. Nós temos de orar, aprender a fazer oração. Para você aprender a fazer oração, você tem que conhecer Deus, você tem que saber quem é o seu Senhor. É como eu convido vocês para ir para uma igreja. Vai para uma igreja, permaneça naquela igreja, mas não fica ali só esquentando o banco, não. A palavra de Deus que vier para você, chega em casa e aprofunda ali naquela palavra, faça um estudo daquela palavra. Eu tenho convidado os jovens, o pessoal que faz faculdade aí, eu tenho convidado os intelectuais. Eu tenho convidado vocês para quando vocês forem fazer estudo aí, ó, fazer o dever de casa aí da faculdade, da escola, pega a Bíblia, tem uma Bíblia aí na sua escrivania e tira 10 minutos para você estar lendo essa Bíblia, 10 minutos para você estar lendo essa Bíblia, e você vai ver o mover de Deus, você vai ver o manifestar de Deus na sua vida. E como eu tenho falado com vocês, gente, nessa caminhada ali, eu estive ali, eu estive ali vencendo, e a galega não aceitava que eu venci, falando ali, mas ela é uma simples dona de casa e tal, e eu fiz tanta... Gente, Deus não está olhando para esse quesito, é mais estudado, é mais bonito, é mais novo. Deus está olhando para o coração, é a fidelidade do coração. É quando hoje eu saí falando ali da igreja, ali, fazendo aquela chamada que é só ouvir, faz todo dia que sai ali do culto, eu fiz aquela chamada ali falando com vocês, que eu estou no caminho, na verdade, na vida. E, gente, você estando no caminho, na verdade, na vida, não tem este nem aquele que te enrola, não tem esse nem aquele que te enrola, que te passa para trás. É Deus, entrega ele na mão de Deus. É quando eu falo com vocês, gente, pega o marido da Catineia e ensina ele o caminho que ele deve andar. Eu quero ver ele voltar para Catineia conhecendo a Deus. Aí quando você chega, tá lá: garoto, o que é que eu faço para ganhar seu coração?
povo de Deus? É nessa fé que vocês têm que estar. Eu chamo vocês aí, as teteias, para entrar, para ficar nessa posição, no caminho, na verdade, na vida, na brecha a qual Deus chamou vocês, na brecha da santidade, na brecha aí, ó, da purificação. A palavra de Deus diz assim, olha, sem santidade ninguém verá a Deus. E a palavra de Deus diz, gente, se Deus disse, creia. A palavra de Deus é assim, olha, ela está escrita assim na palavra de Deus: céus e terras passarão, mas as minhas palavras não passará. A palavra de Deus diz assim, olha, nenhuma palavra sai da minha boca e volta vazia, sem que antes apraz naquilo que eu mandei, naquilo que eu falei. Então, gente, olha, no momento que eles vêm falando aí, ó, não sei o que tem, tá te enrolando, gente, tá entregue na mão de Deus, e a partir desse momento eu falo com você assim, olha, a partir do momento que você está ali obedecendo a Deus, em todas as coisas, você está ali obedecendo a Deus, não está obedecendo a homens, Deus está falando através de você, e a pessoa não quer obedecer. Aí é ela e Deus, ela vai saber o que está acontecendo. Ela vai saber o que está acontecendo e qual é o que ela tem que fazer. E, gente, quando a pessoa não fizer o que está ali escrito ali na palavra, ela não vai ter paz. É assim que você entrega ali, ó, o seu marido, assim é que você entrega ali, ó, sua vida ao Senhor, você estando submissa. Meu Deus do céu, que maravilha, gente! Você estando ali submissa, obedecendo a Deus. A outra pessoa, ela que vai ter que se virar para ela ir ali, ir ali e se o quê? Se converter ao seu Deus, entende? E povo de Deus, não é brincadeira, é muito sério, gente, é muito sério. Quando você entrar aí, ó, no caminho, na verdade, na vida, é você continuar, é você conhecer e continuar, e continuar em conhecer a Deus, que é muito sério, gente. Quando eu leio para vocês, eu sempre prego para vocês que está escrito na palavra de Deus, que nem nome que se nomeia. E, gente, hoje eu tô lá orando e contei um testemunho para vocês do projeto que eu fiz ali, e como que foi esse fazer o projeto. Todos os dias eu ia ali, gente, assim, é hoje que eu vou fazer o projeto, é hoje que eu vou estar ali fazendo o projeto organizado, todo detalhado, é eu que vou estar fazendo o projeto, é hoje que eu vou estar fazendo o projeto, e não era aquele dia, eu contei para vocês, e passou um bom tempo, assim, eu querendo fazer o projeto, e não era aquele dia. E aí um dia eu fui fazer o projeto, eu peguei a caneta, peguei a folha, eu conto para vocês que a folha a gente estava comprando ali, passou muito tempo, gente, a gente estava comprando ali o papel Chamex azul e rosa. E aí, gente, eu fiz esse projeto num papel rosa. E ali, gente, eu peguei a caneta, peguei o papel e fui, e sentei ali, fui fazer o projeto. Mas aí, gente, nem nome que se nomeia, o nome pode ser grande o tempo todo, você não se curvando a ele, é igual o Davi, gente, quando chegou lá e jogou aquele gigante por terra. É igual aquela passagem ali, gente, do profeta Eliseu ali orando para que descesse fogo do céu. Antes, todos eles vieram orando, todos eles oraram lá, e o profeta Eliseu aguardando lá para que eles orassem. Pode orar, ora o seu Deus, ora mais. Ele ainda teve assim, ó, a ousadia de falar com os profetas lá, ora mais aí, porque talvez o seu Deus não está te ouvindo, talvez ele está ocupado. Então, gente, é nessa fé que nós temos de
temos de estar, é entrar no caminho, é estar na brecha a qual Deus chamou vocês e não sair. E o diabo, Satanás, ele vai de toda maneira tentar tirar você dessa brecha. É você que tem que ter a certeza de qual é o chamado, o que Deus chamou. Você conhecendo Deus, você sabendo quem é o seu Senhor, é você não se mover ali daquela brecha por nada. Aí não tem homem, não tem gigante, gente. Não tem gigante que vai ficar de pé diante de você. Hoje eu ouvi só assim, olha, igual um bambu, tão magro que é. Mas aí, gente, isso é muito sério, a gente festeja e tudo, mas é muito sério. Eu falo com vocês que eu contei para vocês o testemunho, eu contei para vocês aí o testemunho e assim, aí o gigante vem para cima de mim, e eu deixo bem claro quem que eu sirvo, o Deus que eu sirvo, é o Todo-Poderoso, é o Rei dos Reis, é o Senhor do Senhor. E quando eu falo com vocês assim, olha, de Isaías 54:5, ele disse, gente, eu estava ali em oração, orando, e eu abri a Bíblia e li, eu serei o seu marido, eu sou o seu marido, né? E Deus fala ali, eu quero ler para vocês, eu quero trazer para vocês aqui, ó. Tá aqui, povo de Deus, olha, Isaías 54, versículo 5. Eu estou debaixo dessa palavra, porque o teu Criador é o teu marido. E aí, gente, ele continua, esse versículo continua, mas eu vou aqui na parte A do versículo. Deus falou comigo assim, no momento que eu estava ali orando, e é quando eu falo com vocês assim, olha, o missionário R.R. Soares é o mestre, que o mestre do mestre levantou para estar me instruindo, e é ele que Deus me levantou como mestre para mim, e é nessa brecha que eu estou, gente, é nessa brecha que eu estou, vocês estão entendendo o meu chamado, o meu grito aqui? Ai, gente, é aí que eu falo com vocês assim, olha, quem tem o pai, tem o filho, e quem tem o filho, tem o pai. Então, gente, entra na brecha a qual Deus chamou vocês e fica ali naquela brecha. E quando eu falo com vocês aí, ó, que Deus só tem coisas boas para nos oferecer. E aquela pessoa que Deus colocar aí, ó, na sua frente para você estar ajudando, não terceiriza aí o serviço que Deus está falando para você fazer, não terceiriza. E aí, você ficando na brecha, você é como aquela passagem ali onde Deus fala assim, olha, eu procurei, não achei um que estivesse na brecha. Então, Deus não falou assim, ó, eu não achei nenhum doutor, eu não achei nenhuma pessoa cheia de faculdade, eu não achei nenhuma pessoa aí, ó, muito eloquente, eu não achei nenhuma pessoa... eu não achei que estivesse na brecha para estar ali, buscando, para estar ali, ó, intercedendo por aquela causa. Então, se Deus achar um, gente, não tem homem que tire, não tem homem que vence, não tem nome, pode vir um nome maior do mundo que não tem. É quando eu sempre falei aqui dentro da minha casa, não é prefeito, não é vereador, não é deputado, não é presidente, gente, é Deus. Vocês entenderam a minha chamada aqui? E, gente, tem entrega sim, tem entrega aí, ó, de vagas para pessoas, tá, que gostam aí de vender roupas, tem vagas, e é a nível do Brasil, como eu disse, é a nível do Brasil. Então, essas vagas, elas vão estar sendo divulgadas aqui na Sovi, entende? É quando eu falo com vocês,
que eu vou lá e trabalho, eu vou lá e conquisto e eu entrego aqui. Vocês entenderam? É nesse nível que eu estou e é a nível do Brasil. Feliz, gente? Eu estou muito feliz de poder ajudar o povo de Deus, de poder ajudar e assim, muito, muito feliz ali em Deus ter fortalecido a minha mente, igual eu conto para vocês que a minha mente esteve. Gente, eu estive assim, esquecida. Eu começava a contar um caso aqui dentro de casa, um caso do dia a dia, e eu esquecia, era como se a minha mente apagasse assim, ó, apagasse, desse aquele apagão assim na minha mente, e eu não conseguia, não lembrava o que eu estava falando, e isso foi só aumentando, e eu ali, gente, no desespero ali, orando a Deus, colocando diante de Deus. E como eu falo com vocês, até que aconteceu um dia que eu fiquei cega na loja, e eu quase que caí lá na loja, e eu não fiquei mais, e eu subi, vim para cá para cima e fui ler a Bíblia. Você acha que eu vim e continuei passando por esse esquecimento, mas eu continuei lendo a Bíblia, continuei buscando Deus, continuei orando a Deus, falando com Deus que eu não aceitava ficar com a minha mente apagada, a minha mente esquecida. É quando eu faço a chamada aqui para vocês, que o diabo ele veio apagando a minha mente, ele veio, gente, apagando o testemunho de Deus na minha vida, e ele quis me apagar, literalmente, e ali eu entrei, gente, ali eu entrei ali em oração, e eu conto para vocês que o missionário R.R. Soares ensina a nós, né, povo de Deus, ensina como fazer uma oração, e ali eu ali orando, e eu falo com vocês, gente, quando eu falo missionário R.R. Soares, eu falo missionário R.R. Soares e a equipe deles. Eu falo com eles, com vocês assim, olha, que eu chegava da igreja e eu ia assistir, eu falo o restante, gente, é porque o culto já estava quase terminando, e ali eu ia assistir, ali eu ouvir na nossa rádio, porque eu chegava da igreja, tomava um café e deitava para me descansar, e ali ouvindo a nossa rádio, e na hora ali que eu já tinha descansado um pouco para organizar o almoço, eu ia e eu ouvi a pregação que começava ali, eu acho que é por volta de meio-dia. Aí eu ouvi essa pregação, era o missionário, a transmissão ali do missionário e do pastor Jaime. Então, gente, quando eu falo quando eu falo com vocês assim, de como eu saí, de como eu saí dessa, foi quando eu falo com vocês que o missionário R.R. Soares é o mestre levantado por Deus para ser o meu mestre. Quando eu falo no missionário R.R. Soares, eu estou falando da equipe dele, de toda a equipe dele, de todo o povo ali que se levantou para estar me ajudando, para estar ali nos ensinando, gente. E eu falo com vocês, gente, que eu sempre ouvi ali o povo lá do Rio, de São Paulo ali, e as transmissões deles aqui. E se não é isso, eu tinha... Então vocês entendem o que aconteceu. E, gente, eu só sei agradecer Deus por ele ter firmado a minha mente e por ele ter me dado sabedoria, inteligência, por ele ter me dado aí, ó, entendimento, gente, né? Eu falo com vocês aí, ó, que aí o temor é você que tem que ter, que o temor que você tem a Deus,
é o princípio de toda sabedoria, de toda sabedoria. Está ali em Provérbios. Provérbios é um dos livros que mais fala da sabedoria. É um dos livros que mais nos puxa assim, ó. Filho de Deus, coloque aí, ó, com um cordão de diadema a palavra de Deus para você não tirar da sua boca. Então é um dos livros ali que mais nos puxa ali para a sabedoria ali e para a sabedoria de Deus, gente, né? Porque a sabedoria mundana é como um trapo de imundície diante da sabedoria de Deus. Então, é quando eu falo com vocês aí das galegas, das catineias, das vagabelas, é quando eu falo delas. E se vocês não acordarem, se vocês não se posicionarem, elas vêm, roubam aí as suas bênçãos e vive a sua vida, entra no seu lugar, vive a sua vida, ó, e vai vivendo a sua vida. E quando você tem pessoas que nem ficam sabendo, né? Nem sabem de nada. Vem, cresce, ali, ó, igual fala a ciência, ó, nasce, cresce, reproduz, envelhece e morre. E aí, gente, o que vocês dão mais crédito? Para a ciência ou para a palavra de Deus? Porque eu falo com vocês que o Senhor Jesus Cristo, ele venceu a morte. Ele venceu a morte. E aqui nesse livro da vida está escrito aí, ó, sobre um vigor, uma jovialidade. E eu conto para vocês assim, olha, o meu testemunho do tempo, do momento ali que Deus tirou o espírito de morte e colocou o espírito de vida. E aí, com qual que você vai querer ficar? Com o espírito de morte ou com o espírito de vida? Vem, nos acompanhe nas nossas redes sociais e você vai aprender a colocar o Satanás e seus demônios debaixo dos seus pés. No nome do Senhor Jesus de Nazaré. Amém, povo de Deus? E povo de Deus, aí fica o recado para vocês e nós ficamos aqui. E nós voltamos aí, ó, na próxima chamada em nome do Senhor Jesus de Nazaré. E vamos lá, gente. Fica com Deus. Ouvir que chegou para ficar. Que isso, tetéias? Fico mais animada. Deus é maravilhoso, Ele é maior. Em todas as coisas, todas, no nome do Senhor Jesus de Nazaré.